Nós, nesta semana, no dia 25, dia de São Paulo, dia feriado, estamos lendo o cenáculo. Quem lê o cenáculo aqui? A irmã. Então deve ter ali, não? Quem leu o cenáculo dia 25, lembra qual foi o assunto, não? Foi exatamente esse trecho. Foi exatamente Hebreus 19, versículo 26. 19, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. E eu, quando li esse trecho e comecei a ler o comentário, eu fui fortemente tocado pelo Espírito de Deus, da importância desta palavra. Esse verbo que está aqui, no versículo 25, deixar de congregar. Em outras versões, eu não sei se alguém tem aí outras versões, diz, não abandonemos. O verbo usado é o verbo abandonar. Não deixemos de congregar, não abandonemos. O verbo abandonar, numa versão, indica a atitude de deixar de congregar. Não congregar é abandonar. Não deixar de congregar é abandonar. E aí está um verbo de uma importância capital na experiência do comportamento humano. Abandonar é um verbo que descreve a desgraça de muitas situações do ser humano, que é a razão de ser de muita infelicidade. Abandonar. Claro que quando o verbo se refere a deixar coisas ruins, ele é positivo, ele é favorável, ele é apropriado. Abandonar o pecado, a Bíblia manda nós abandonarmos o pecado, que tão de perto nos rodeia, né? Abandonar o pecado é válido, é positivo. Mas o verbo tem um aspecto negativo, fortemente descrito na palavra de Deus, que é deixar o projeto de Deus para a nossa vida. E nós notamos que a desgraça humana aconteceu exatamente porque o homem abandonou. O que é abandonar? Eu estava lendo um comentário que dizia que é um verbo na Bíblia que descreve uma atitude não eventual. Não, o abandono não acontece por acaso. Certo? Eu não abandono sem querer. O abandono é um verbo na Bíblia que indica conscientização. Quem abandona faz porque quer, faz porque deseja. Não faz por acaso, faz conscientemente. E aí está a gravidade da deplorável consequência na vida espiritual de muitos, o abandono de Deus, o abandono das coisas de Deus, o abandono da palavra de Deus, o abandono de uma vida conscientemente consagrada a Deus. Abandonar é a coisa mais triste que existe no mundo. Todo o projeto humano é formado por princípios pré-estabelecidos, por discussões previamente desenvolvidas, por conscientização de verdades e fatos que são admitidos como válidos. Quando alguém começa uma sociedade, reúne-se com um grupo de pessoas se reúne para começar uma sociedade, estabelece princípios, alvos, maneira de agir, cuidados necessários, preocupações a serem adotadas. E quando no curso do desenvolvimento do projeto, qualquer um de nós, obrigado, amado, abandona qualquer um dos itens de toda a promoção feita no sentido da concretização do alvo, o abandono de, às vezes, um item apenas, traz a total falência do projeto. Não é verdade?
Essa é uma palavra muito usada hoje na relação do casamento. Quantas vezes nós ouvimos alguém dizer, fulano abandonou a esposa. Fulano abandonou o marido. A maior instituição que existe no mundo é a família. É uma instituição do Senhor. Foi constituída para a bênção do ser humano, irmãos. A família é a maior instituição do mundo. E ela é uma figura bíblica, diz Paulo, que a família é uma figura de uma outra instituição da maior importância, que é a igreja. A família é uma figuração da igreja. Paulo, em 1 Coríntios, ele fala claramente que Cristo representa o esposo e a igreja a esposa. A igreja nada mais é do que uma família de Deus, a família de Deus constituída por princípios divinos, por definições divinas, por objetos divinos, por alvos divinos. O que Deus quer, gente, com a família, com a igreja, é a bênção da nossa vida cristã. Quando Ele instituiu a família, foi para que nós fôssemos felizes. Quando Ele instituiu a igreja, é para que nós fôssemos felizes, abençoados. E é através da família que Deus realiza o seu propósito no mundo. Ele atua através de marido, mulher, pais, filhos da família. A família é a instrumentação divina para a realização do seu projeto. E a igreja é a instrumentação divina para a realização do projeto de Deus aqui na terra. Por isso, irmãos, o abandono na família ou na igreja é uma atitude grave, pecaminosa contra o Senhor, porque contraria o propósito de Deus. Diz a palavra de Deus, o que Deus ajuntou, o que é? O que Deus ajuntou, não separe o homem. O abandono é um ato de separação, de afastamento, de alienação. É um pecado grave abandonar esses dois projetos maravilhosos de Deus para a nossa bênção, a família e a igreja. E quando eu estava lendo aquele comentário, eu fui tocado pelo Espírito para a importância da igreja, irmãos. A igreja é algo de maior importância. Há muitos que acham que pode ser crentes em casa, ficando em casa. Gente, não adianta você escrever páginas e páginas no WhatsApp com versículos, citando trechos da Bíblia, colocando vídeo. Não adianta nada disso, porque Deus não queria. A WhatsApp não é igreja. A igreja é aqui. Todos nós reunidos, ao redor da mesa, louvando a Deus. É isso que Deus quer. Não pensa você que vai enganar a Deus, não vai enganar, porque a Deus ninguém engana. Deus conhece os nossos corações. Não é com simples palavras, belas palavras escritas aqui ou acolá, que vamos justificar a nossa ausência na comunhão do povo de Deus para a adoração que Deus espera de todos nós. Eu estou muito triste, irmão. Estou vendo ultimamente que muitos estão se ausentando das reuniões e achando que podem ser crentes muito bonzinhos nas suas casas, escrevendo palavras bonitas no WhatsApp. Não adianta isto para Deus, irmãos. A palavra de Deus é muito clara. Não abandonemos a congregação. O grande pecado do homem foi abandonar o projeto de Deus, a comunhão de Deus. Irmãos, eu estou muito triste, porque estou vendo que isso está acontecendo. Nós precisamos nos unir mais, estar mais aqui. É aqui que Deus espera a nossa comunhão, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso serviço, a nossa apreciação por tudo que Ele faz por nós. Não adianta escrevermos lindas poesias por aí, porque isso é uma manifestação isolada, egoísta, daqueles que não querem se juntar para louvar. O que custa muito uma vez por semana, por algum tempo, 1 hora, 1h30, 2 horas, estarmos juntos para satisfazermos o grande projeto de Deus, que é a sua igreja reunida para adoração e o louvor. Eu sei que quem está aqui não precisa estar ouvindo isso, mas é bom que recebamos a mensagem para cuidar bem disso.
E é por isso que nós pedimos para que fosse gravada essa mensagem, que Deus colocou no nosso coração, para que através da informação do site, irmãos que não estão vindo, possam se conscientizar. Falo com muito amor, irmãos. Falo com muito amor. Deus está aqui conosco, se alegrando com a comunhão dos santos. E você está onde? Sentado em alguma casa, talvez passeando, talvez dormindo. Qual é a importância que Deus tem para nós? Não adianta você escrever palavras bonitas. É preciso provar com o seu comportamento que você ama o Senhor. Venha para cá, venha se juntar com os irmãos, venha adorar junto, venha louvar o Senhor, venha exaltar o seu nome, venha servir na comunhão dos santos. Ah, a palavra de Deus é clara, o abandono foi a desgraça do povo de Israel. O grande problema do povo de Israel foi porque abandonou o Senhor. Estamos lendo Isaías, Jeremias, vendo lições preciosas das consequências dramáticas que advém da falta de comunhão com Deus, da união com a vontade de Deus, cada um querendo fazer o que acha. Não, eu acho que eu posso ser crente em casa, e não está nem aí para com aquilo que a palavra de Deus diz. Você vai dar contas a Deus, não a nós, da sua atitude errada, biblicamente errada, de abandonar a comunhão dos santos. Louvado seja Deus pelos que estão aqui, para exaltar o seu nome. Receba com amor esta advertência da palavra de Deus. Não abandonemos. Vamos para a palavra de Deus e vamos ver mais alguma coisa. O começo da igreja, irmãos, teve um progresso extraordinário. Nenhum acontecimento coletivo no mundo teve o progresso e o sucesso tão grande como a igreja. Você já pensou quantas empresas se formaram através da história da humanidade? E quantas empresas prevalecem daquelas que se formaram no passado? Normalmente uma empresa não dura mais do que 10, 15, 20 anos. Acaba desaparecendo. Grandes empreendimentos. Por quê? Porque aqueles que participavam do empreendimento abandonaram os princípios, abandonaram o comportamento correto e a falência chegou. A falência chegou. Mas o grande projeto da igreja prevalece, amém. Prevalece. E o começo da igreja teve um sucesso extraordinário. Vamos para Atos, capítulo 4, e vamos ver qual era o segredo, qual é o segredo para esse sucesso extraordinário. Qual o segredo para esse sucesso? Veja o versículo 32. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. A comunidade, a comunhão dos santos foi o segredo. Eles se reuniam com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição, e em todos havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, e porquanto os que possuíam terras, casas vendendo-as traziam. Eu não estou proclamando aqui o comunismo dos bens materiais, eu estou proclamando aqui a comunhão dos santos no Espírito de Deus, a comunhão do povo de Deus. Nós lemos no capítulo 5, versículo 33. Não, perdão, não é isso, não. Capítulo 5, versículo 42. E todos os dias, no templo, todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Irmãos, veja que frase forte nós temos aí. Todos os dias no templo e de casa em casa. Irmãos, 1 hora e meia de comunhão dos santos para
adoração, à noite para pregar o Evangelho, unidos para que a obra de Cristo possa alcançar. O segredo do progresso do Evangelho estava no fato de que eles se reuniam. Eles se reuniam, estavam sempre juntos, viviam em comunhão de casa em casa e na igreja, no templo. Como é que você diz que não é importante estar no templo? Este foi o segredo da grande conquista do mundo para Cristo. A união dos irmãos no templo, louvando, adorando e pregando a palavra do Senhor. E vivendo também juntos, de casa em casa. No capítulo 11 de Atos, temos um reporte maravilhoso da história da igreja. Capítulo 11. A igreja em Antioquia. Versículo 23. Tendo Barnabé chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, e à procura de Saulo, e tendo encontrado, levou-o para Antioquia. Agora veja o que diz aí. E por todo o ano se reuniram naquela igreja. Se reuniram. Eles não ficaram cada um em casa, escrevendo palavras bonitas, cantando solos em casa. Mas eles se reuniram juntos naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. E sabe o que aconteceu? Vê o resto. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Eles não estavam usando distintivos, nós somos cristãos. Eles não estavam carregando faixas, somos cristãos, pelas ruas de Antioquia. Eles foram chamados pelos outros, porque eles viviam unidos na igreja, pregando, louvando e adorando. O nosso cristianismo só se torna autêntico na medida que a nossa união for realmente concreta, substantiva, real, irmãos queridos. Vamos considerar a importância da nossa presença física no templo para louvar, para bendizer e glorificar a Deus. Vamos deixar de pensar que somos bons crentes, mesmo sozinhos em nossas casas. Cristo não morreu naquela cruz para fazer uma igreja dividida, uma igreja cortada em pedaços, uma igreja feita em pedaços. Cristo, como diz Paulo, Cristo morreu para que nós fôssemos um só corpo, amém. Um só corpo, unidos no Senhor, para glorificar o Senhor. Esta é a necessidade que temos, de não abandonar. O verbo abandonar indica uma atitude pecaminosa, que Deus não aprova e que traz, sem dúvida, prejuízo para nós. Lá em João capítulo 8, capítulo 6. João capítulo 6. É 6, é que ele diz, os discípulos queriam se retirar. Versículo, eu não tive o cuidado de... Quando o Senhor Jesus Cristo fez os discursos de João capítulo 6, diz que no dia a multidão que... versículo 41, murmuravam, pois dele... os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não este Jesus, filho de José? Como, pois, diz agora desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis isto, não murmureis entre vós. Versículo 30 e 52.
Versículo 60. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. Pois Jesus sabia, versículo 64, contudo já descrente entre vós, pois Jesus sabia que o princípio, quais eram os que não criam e que não haviam de trair. E prosseguiu Jesus, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, se o Pai não lhe for dado. Versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Olha o verbo aí. Muitos dos seus discípulos, eram discípulos. Eles se julgavam discípulos de Cristo. Abandonaram. Não iam, não acompanharam, não ficaram juntos. Já não andavam com ele. Amados, crente que não vem para as reuniões, não anda com o Senhor, não. O Senhor está comigo em minha casa, o Senhor está no meu coração, eu estou feliz em minha casa, eu estou feliz sozinho. Meus irmãos, não é o ensino da palavra de Deus. A comunhão dos santos é a grande força da espiritualidade. Amém. A comunhão dos santos na casa do Senhor. E eles já abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus olhou para os 12, os que restavam. Porventura quereis também vós retirar-vos? Porventura quereis vós retirar-vos? Irmãos, deixa eu fazer uma conjectura aqui, talvez fantasiosa, mas válida. Se o Senhor Jesus Cristo chegasse agora aqui, para estar conosco, pessoalmente, como é que você fica? Você está longe de Deus? Fisicamente, você está longe da comunhão dos santos? Você acha que é válido? Jesus disse que estaria no meio de nós, onde estiver 2 ou 3, reunidos, eu estarei no meio deles. Irmãos, não abandonemos, não julguemos de pouca importância estarmos na casa de Deus, na reunião da ceia, do estudo bíblico, da pregação do evangelho, da oração. Estarmos unidos para um pouquinho do nosso tempo, separado, para estarmos na presença do nosso Deus. Jesus, querei também vos retirar, disse Jesus. E o que é que Pedro respondeu? O que Pedro respondeu? Para quem, Senhor, iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Irmãos, esta resposta é formidável. A demonstração de que a nossa fé é verdadeira, a demonstração de que nós cremos com sabedoria, com validade, não é uma fé apenas folclórica, religiosa, sem conteúdo prático. Para quem nós vamos? Para quem vamos nos retirar? Tu tens palavra de vida eterna e nós cremos. A demonstração de nossa verdadeira fé está na comunhão dos santos. Amém. Quando nos unimos para louvar e bendizer o nosso bom Deus. Irmãos, eu não gostaria não de estar dizendo o que eu estou falando, mas o Espírito de Deus tocou no meu coração, que nós temos que cuidar desse problema na igreja. Temos que procurar nos unir mais, estar mais juntos aqui. Qualquer coisinha é razão para não vir, qualquer motivinho sem sentido é razão para não chegar. Mas se Jesus Cristo, por qualquer motivo, não fosse para a cruz, eu não seria salvo. Ele tinha 1001 motivos para não ir para a cruz. O povo estava ali desprezando, batendo nele, crucificando. Ele tinha 1001 motivos, ele amou tanto, ele fez tanto benefício, ele disse palavras tão maravilhosas, mas ele aceitou tudo aquilo por amor de nós.
Ele não abandonou o Calvário, amém. Nesta manhã estamos celebrando porque Ele não abandonou o Calvário. E porque Ele não abandonou o Calvário, não devemos abandonar a comunhão dos santos. Irmãos, quando abandonamos a comunhão, nós enfraquecemos. O projeto vai à falência. Como qualquer projeto, onde há abandono dos princípios, da presença pessoal, da atuação, da participação, a falência vem. E na igreja, muitas igrejas estão se fechando pelo interior, porque a falta de presença dos crentes preferem ficar em casa no domingo do que estar reunidos para adoração e para o louvor. Não abandonemos a congregação, como é costume de alguns, diz a palavra. Que a exortação do Senhor nos alcance e nós não levemos à falência o projeto de Deus, estimulando-nos ao amor, ao serviço, à gloriosa missão de evangelização e também de intercessão, adoração e louvor ao Senhor. É na união dos santos que a força do Espírito atua para a glória do Senhor. Que Deus os abençoe.